Olá! No ar mais um programa Gente Negócios, um programa de vencedores. Você sabia que o empreendedorismo feminino já atinge taxa de 52% no Brasil? Para que isso aconteça, as políticas públicas facilitadoras para o desenvolvimento são muito importantes. Para te mostrar como isso funciona, o programa Gente Negócios esteve em Cariacica, no Espírito Santo, para te mostrar como é que este desenvolvimento vem acontecendo naquela localidade importante do país. Tudo isso e muito mais no nosso Gente Negócios, um programa de vencedores. Fique conosco. Luciene, na Semana do Empreendedorismo Feminino, que se realiza aqui em Cariacica, no Espírito Santo, o que você tem observado com relação ao desenvolvimento do trabalho feminino no estado e no município? A gente observa que é um crescente. Essa mulher de um município que até então era considerado um município pobre dentro do estado, com índice de marginalidade, dentro da questão da educação, um analfabetismo muito grande, você percebe que essa mulher, mesmo não detentora de um conhecimento formal dentro do academicismo, ela se percebe capaz e começa então a buscar possibilidades para ser também geradora de renda, de emprego, de possibilidade de produção. Como proprietária de um hotelzinho infantil, você percebe que está havendo uma mudança da inserção da mulher no universo dos negócios? Com certeza. Hoje, 15 anos depois de estabelecido, né, a gente observa que o provedor, que por ser escola particular, era o pai. Hoje eu tenho um número intenso de mulheres que são empreendedoras, que são donas dos seus próprios negócios e que ali buscam no trabalho da gente esse suporte que ela precisa até para estar exercendo esse papel dela de empreendedora. E quando eu falei inicialmente, o que me dá muita satisfação é que não só essa mulher que possui um capital possível para montar ali a sua loja, o seu restaurante, mas o que me dá mais satisfação é ver hoje aqui mulheres da periferia buscando também o mesmo caminho, com todas as suas dificuldades. E aí vem de encontro as vantagens e possibilidades que o Estado e o município têm favorecido, até na pessoa mesmo do prefeito que tem esse perfil de empreendedor. Você, como uma mulher empreendedora, qual a sugestão que você dá hoje para uma mulher que está se inserindo no universo dos negócios, com filhos pequenos? Quais os cuidados que, na sua opinião, ela precisa ter? Bom, em primeiro lugar, ela tem que ter coragem, ela tem que se assumir e assumir os seus desejos e suas vontades. Esse é o primeiro passo. Ela se conheceu, ela sabe o que ela quer, ela pode não saber ainda o que ela quer, mas ela já tem que saber o que ela não quer, né? E a família é essencial, e esse equilíbrio entre mulher empreendedora, empresária que vai participar de vários fóruns, de vários debates, de estar diante de situações contraditórias, vai estar sendo questionada, vai sofrer preconceitos, ela não pode abrir mão desse também estar família, desse também estar feminino, né? De ir sim para frente de batalha de batom. E principalmente, quando eu falo da coragem de se construir. À medida em que ela investe nela, na medida em que ela investe no seu conhecimento, ela às vezes está preocupada em abrir um negócio para poder gerar emprego e renda e principalmente ter um lucro, mas acho que o capital maior vai ser o capital do conhecimento. Ela pode abrir essa empresa e amanhã até fechar e voltar para dentro de casa, mas aquilo que ela adquirir enquanto conhecimento, ela não vai perder em absoluto nunca. Dona Maria de Fátima, a senhora foi a primeira empreendedora do Espírito Santo a se cadastrar dentro de um programa de governo do Estado como empreendedora. Como é que a senhora iniciou a sua atividade e o que lhe impulsionou para ser empreendedora? Eu já tinha minha loja já há uns 5 anos. Nesse intervalo, passou os meninos dando uns folhetos para que a gente fosse numa reunião para começar esse microempreendedor individual. Resultado, eu fui, participei da reunião, gostei, e coloquei aqui na cabeça e falei, eu vou continuar.
Aí eu liguei para Vanderlei, para a prefeitura. Aí falei, Vanderlei, eu gostei muito, você poderia me fazer uma visita? Aí Vanderlei e o Ailton tiveram lá na minha loja. Aí me explicaram tudo direitinho, eu falei, pois é, eu gostei muito, porque aqui a gente trabalha, aqui no nosso bairro, é um bairro humilde, e nós trabalhamos, a maior parte, todo mundo clandestinamente. Trabalhava tipo com medo, porque era sem normalidade, a gente trabalhava, não sabia se de manhã tinha, se de tarde alguém poderia chegar e pegar a nossa mercadoria. E hoje a senhora se sente mais livre para desenvolver a sua atividade? Hoje eu me sinto uma super mulher, capacitada, corajosa, porque sempre fui, e tem mais, eu me orgulho do nosso prefeito, do SEBRAE, que é uma entidade que ajuda bastante a gente, sabe? Ele ajuda bastante a gente a se concentrizar, a se arrumar, a se ajeitar e vender, e tomar lucro, ter lucro, você está entendendo? Então, eu agradeço muito, primeiramente a Deus, depois o governo federal, depois nosso prefeito Helder Salomão, entendeu? E a entidade do SEBRAE e todos os órgãos que nos pertencem, porque hoje eu me sinto grande, eu me sinto mulher de verdade, porque até então eu tinha medo de alguém tomar aquilo que eu tinha construído com muita luta. Nina, você é uma mulher de negócios bastante bem-sucedida e também dá um excelente assessoramento à administração pública do Estado do Espírito Santo. Me conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você concilia a sua vida de empresária, de assessora dentro do serviço público, de esposa. Me conte um pouquinho como é que funciona, como é que você administra tudo isso. Bom, tenho uma família pequena, devido até um grande acontecimento na minha família, que foi o meu irmão com AIDS, então eu defini que só teria uma filha, que eu acho que o mundo precisava mais de mim do que eu botar mais filhos no mundo, né? Então por isso fundei a Casa de Apoio aos Portadores do Vírus HIV em Cariacica, entidade essa que é filantrópica. Independente disso, eu sempre fui desde 18 anos trabalhei e sempre gostei de vender e ter minha liberdade financeira, não depender de marido, não depender de pai e ter as minhas próprias pernas para vencer. Quando eu vim para o serviço público, eu vim com um grande desafio. Foi fundar a clínica pública aos portadores de HIV positivo, que o município tinha um recurso federal e não era utilizado pela administração anterior a de Helder Salomão. E Helder, na confiança e conhecendo o meu potencial, sabia que eu realmente ia dar conta com credibilidade, né, e organização. E no primeiro ano de governo dele, eu inaugurei a clínica, o Centro de Referência e Atendimento aos DSTs, né, e HIVs, né. Então essa clínica fica uma ponte com a ONG, que é um trabalho de amor meu, né. Só que a clínica é uma necessidade do município, que é verba federal fundo a fundo. Logo após isso, eu me tornei candidata a vereadora do município. Não venci, mas fui muito bem votada, com 1.504 votos, né? Mas logo após a não eleição, eu decidi mudar o ramo, sair um pouco da área de saúde, porque eu já trabalho com a saúde voluntariamente e acabo sendo muito assediada com essas coisas de problemas sociais em saúde. Mas continuo atendendo da mesma forma. E fui convidada para trabalhar com o Pedro Rigo na Secretaria de Desenvolvimento, onde que eu também tenho um lado de carisma, de envolvimento, que eu sempre gostei de comércio, de vendas, de esse movimento social que eu acho que precisa desse envolvimento de todas as classes, principalmente da mulher, que a mulher tem um charme, a mulher tem um jeito de falar diferente do homem. Eu acho que as mulheres jamais têm que desistir de nada que elas querem na vida. Porque uma frase que eu escutei no dia da posse da nossa presidenta, que todos os pais falassem para as suas filhas: minha filha, você pode.
E realmente, nós podemos, basta querer. Dona Antônia, a senhora me parece ser uma empreendedora social que realmente busca o bem-estar do seu próximo sem pensar em si. Como é que a senhora procurou ou se identificou com essa atividade de buscar o bem do próximo? Eu faço parte de equipes da Igreja Católica, nas pastorais sociais, que na década de 80, nos anos 90, era a única mobilização de atendimento às pessoas excluídas, de atendimento público, que era um município que até então não tinha todo esse movimento que tem hoje, e as pessoas também não tinham as mobilizações sociais que tem hoje. Então só tinha Igreja Católica atendendo. E no meu bairro, naquele período que eu fui morar em Vista Dourada, tinha muita criança desnutrida, uma situação de calamidade pública. Então eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Então eu comecei pela minha própria família, minha filha com problemas sérios de saúde, a infraestrutura era nenhuma, ela tinha alergia respiratória, eu morava em um lugar que só tinha muita poeira, sem água, sem nenhum saneamento, então eu tive que fazer alguma coisa por ela. E me deparei que todos os filhos dos meus vizinhos também tinham a mesma coisa, era um loteamento novo, sem nenhuma infraestrutura. E aí, motivada pelos problemas, a gente foi buscar a solução. E de lá para cá fomos cada vez fazendo alguma coisa até que chegamos hoje até banco comunitário. De uns 6 meses para cá eu comecei a ter vontade de ter um empreendimento meu, alguma coisa minha. Já que estamos na economia solidária, o banco comunitário favorece isso, que a gente pode tomar pequenos créditos para geração de renda. Estou com vontade de descobrir lá que tem um nicho de mercado de uma coisa que eu estou precisando, então eu vou fazer para mim, se der certo eu vou começar a vender. Novo Aripuanã, com 41.191 km², distante de Manaus 225 km, é uma cidade planejada com muitas riquezas naturais. É uma cidade que investe na educação e está pronta para receber seu investimento. Conheça Novo Aripuanã, invista em Novo Aripuanã. A Ana Luísa indicou para o Antônio. O Antônio indicou para a Maria. A Maria indicou para a Amanda, que indicou para muito mais gente. Seja você também um empreendedor individual formalizado. Quem trabalha por conta própria tem direito à aposentadoria, salário maternidade, auxílio-doença, entre outros benefícios, por um valor mínimo. Acesse o portal do empreendedor e saiba mais. Formalize-se. Sebrae Amazonas. Quem indica, parceiro é. Grama livre de agrotóxicos, cultivada com as mais avançadas tecnologias, colhida de forma moderna, produzindo perfeitos tapetes verdes. É com João da Grama. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos, com o requinte e o fino acabamento dos toldos que fazem sucesso em todo o Brasil. Toldo Flexicolor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. Flexicolor. Fone 3237-6808. Simone, como você iniciou sua atividade empresarial e em que você se inspirou? Era um dom já que eu tinha, iniciei pequeno, como muita gente inicia, apenas com uma portinha, e isso foi crescendo ao longo dos anos. Eu me inspirei sempre em estudar, em engrandecer o meu conhecimento para trabalhar realmente na mulher, a beleza, a saúde, porque o salão de beleza também não trata só de beleza, assim, de saúde também. Então eu me inspirei nesse ramo mesmo de estar fazendo esse trabalho. É um trabalho personalizado, é um trabalho de serviço, é uma prestação de serviço, não é uma venda que você trabalha na própria pessoa. Então eu me inspirei na própria mulher mesmo, para melhorar a autoestima. O salão de beleza é um local onde a pessoa descontrai, conversa. Muitas vezes nós cabeleireiros e manicures somos até psicólogos,
de muitas mulheres. Então eu me inspiro até hoje sempre nesse lado da feminilidade da pessoa, de ter esse prazer de a pessoa realmente ver o trabalho depois de pronto e falar: Simone, muito obrigada, parabéns, adorei, você melhorou minha autoestima, se sente bem, o seu salão é legal. Então isso cada dia mais revigora a gente, e eu sempre me inspirei nesse lado. Simone, quais são os grandes dificultadores da sua atividade e como você vai superando essas dificuldades? Os grandes dificultadores são, infelizmente, no meu ramo, como salão de beleza, nós somos profissionais capacitados, eu sempre procuro me capacitar muito. Infelizmente, existe muito empreendimentos, né, que não são tão qualificados assim. Isso ocorre por diversas vezes, muitos erros capilares, muitos erros realmente na pessoa, que nos procuram para corrigir esse erro, que às vezes atrapalha, e isso é mais difícil você corrigir um trabalho do que você iniciar. Essa demanda muito grande de empreendimentos abertos sem estarem realmente qualificados, sem procurar qualificação, sem estar realmente ser um empreendedor, com uma empresa registrada, como empresa, isso é um grande desafio hoje em dia. Joelma, você faz parte de um grupo de mulheres empreendedoras no Espírito Santo que faz a diferença, não é? Na agricultura familiar, que você prepara todos esses docinhos para você vender nas feiras, como começou todo o trabalho e qual o apoio que você vem recebendo do governo do Espírito Santo para desenvolver essas atividades? A gente tem uma pessoa lá, fizemos um grupo de associação, aí o Marinaldo, que é o presidente do grupo, correu atrás para pegar essa oportunidade que o governo deu para a gente. Aí a gente está fazendo merenda escolar, que é produzindo o biju e o biscoito e a massa caseira. Desde o ano passado que a gente já vem produzindo esse produto para as merendas escolar. E é uma ajuda bastante boa que o governo está dando para poder ajudar as famílias que moram no interior. Qual foi a diferença que você percebeu que houve na renda familiar? Qual a diferença que você percebeu na renda familiar ao participar deste programa e fazer esses bijus, esses docinhos para a merenda escolar? A diferença foi muito grande, porque antes da gente mexer com esse produto, a gente passava muita dificuldade, que era trabalhar na roça. Aí a renda era bem menos do que agora. Com esse produto, com essa oportunidade que o governo deu, a renda já aumentou bem mais na nossa casa, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Sara, você como administra a sua casa, tendo filhos pequenos e participando da feira e levando o seu artesanato? A gente sempre tira um tempo, né? Tem que aproveitar todo o tempo que a gente tem. Leva toda a criançada para a feira junto? Sim, com certeza. Não tem com quem deixar os filhos? Não. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Essa renda da feira, ela é suficiente para você conseguir manter sua família? Bom, não tem sido assim vendas altas, né? Porque eu tô começando, mas tem sido uma boa saída. Como que você se inspirou para iniciar essas atividades para criar seus filhos? Você tem alguns outros apoios na sua família ou é só você mesma? Não, é só eu. Eu comecei dos 10 anos e comecei pelo crochê. Aí daí eu fui tendo várias ideias e criando, e até eu tô fazendo essas coisas aí. Bom, é importante colocar que Cariacica passou por um processo assim, extremamente complicado nos últimos 30 anos. Nesses 30 anos nós tivemos 19 prefeitos, né? Você imagina o que é isso, né? Do ponto de vista da administração de um município que já tem uma série de dificuldades, né? A partir de 2005, nós tivemos vamos dizer assim, uma reorganização do município como um todo. Em primeiro lugar, foi feito um planejamento, que era o que precisava ser feito, e isso hoje é uma coisa óbvia, né? Qualquer administração tem que partir de um planejamento do município. E também pesquisas que levaram a gente a chegar à seguinte conclusão. Nós tínhamos
uma economia baseada em atividades muito em função das pequenas e pequenas empresas, né? E de atividades de médio e pequeno porte, mas não numa quantidade ainda suficiente ou que fizesse algum tipo de disputa com a região metropolitana. É importante salientar que Cariacica está na região metropolitana, né, de Vitória, né, da capital, mas que em função de todas essas dificuldades políticas, essas mudanças, desses percalços todos, né, acabou sendo meio que isolado desse processo político de apoio dos governos, tanto sejam eles federal, estadual e até do próprio município, que os prefeitos não tinham interesse nenhum em fazer um desenvolvimento econômico sustentável na região. A partir de 2005, com o governo Helder Salomão, houve planejamento estratégico muito forte, onde se focou a economia, o desenvolvimento econômico e a educação como pressupostos básicos para que a gente pudesse atingir um mandato e uma evolução que não só da economia, mas da própria população, um crescimento, uma redistribuição de renda, né? Porque ainda hoje, apesar de toda essa evolução, nós ainda somos, dentro da região metropolitana, ainda um município que detém uma população ainda bastante pobre, mas o que a gente percebe ao nós optarmos em fazer uma política direcionada aos pequenos empreendedores é que isso fez com que a cidade se unisse, né? E essa união de interesses, né, principalmente dos pequenos empresários, sobrepôs aqueles interesses políticos que muitas vezes tinham de pequenos grupos, até mesmo do ponto de vista empresarial, tinham pequenos grupos, mas de grandes empresas locais que dominavam, inclusive, a política, e isso houve um amadurecimento geral e a micro e pequena empresa, a partir do momento que ela sentiu que existia o apoio, ela também começou a se organizar e isso se refletiu na administração a ponto de, na época, se criar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que não existia, e ser colocado nessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico pessoas que tinham um histórico dentro do movimento da micro e pequena empresa, que é o caso do Pedro Rigo, que na época era presidente do Sindmicro, depois passou a ser presidente da Federação da Micro e Pequena Empresa e mais recentemente eu que acabei sucedendo, que também já fazia parte do movimento da Micro e Pequena Empresa desde 1982, né? Então, ou seja, aconteceu uma evolução e isso tem evoluído constantemente. Pedro, hoje um programa com mulheres empreendedoras e nós temos um homem, um grande estimulador do empreendedorismo feminino. Como é que está funcionando aqui no Espírito Santo este programa? Esse programa foi lançado aqui hoje, nesse evento que são para mulheres empreendedoras de Cariacica. E esse projeto ele tem o objetivo de resgatar e motivar as mulheres que vivem em situações vulneráveis, vivem em situações de opressão dentro da sua família, e a gente quer fazer com que essa mulher enxergue o potencial que ela tenha, e o trabalho não é um trabalho de capacitação, mas de imersão e de sensibilização para o poder, para o ser capaz de realizar. Então é um projeto novo, principalmente tocado por um governo, por uma instituição pública, mas nós vamos estar fazendo um piloto, que nós teremos 2 turmas aqui em Cariacica e mais outras 3 turmas em outras cidades do estado do Espírito Santo que também tem um nível de pobreza muito grande, e nós vamos tentar de fato aplicar uma metodologia parecida com a do Empretec, mas numa visão mais social, para que as mulheres possam ser despertadas para a vontade e para o poder que elas têm de produzir sua própria riqueza. Então é um desafio para nós enquanto governo do estado, mas nós vamos estar aplicando nesse segundo semestre uma experiência e quem sabe, se der tudo certo, a gente vai transformar num grande programa de governo do estado e com apoio do Ministério das Mulheres. Pedro, nós tivemos vários exemplos aqui de empreendedorismo social, de mulheres que fazem história aqui no estado e no município também, trabalhando com pessoas em situação de risco. São essas as pessoas que serão beneficiadas com o programa? O público do nosso projeto, de fato, são essas mulheres fragilizadas por uma situação de opressão econômica, colocada muitas vezes pelo marido, que violenta essa mulher. Essa mulher não tem condições, não tem coragem de denunciar o marido pela violência doméstica e ela fica presa por conta das questões econômicas, por dependência econômica do marido. Então a nossa ideia é transformar essa mulher, esse público, principalmente essas mulheres extremamente vulneráveis,
para que elas possam, a partir da sua iniciativa, de acreditar nela mesma, de acreditar no potencial que ela tem de geração de sua própria riqueza, de sua própria vida, de seus estímulos, e a gente fazer com que ela tenha essa coragem de transformar esse mundo que ela vive, um mundo de violência. Então esse é o nosso prioritário nesse evento. Novo Aripuanã, com 41.191 km², distante de Manaus 225 km, é uma cidade planejada com muitas riquezas naturais. É uma cidade que investe na educação e está pronta para receber seu investimento. Conheça Novo Aripuanã. Invista em Novo Aripuanã. A Ana Luísa indicou para o Antônio. O Antônio indicou para a Maria. A Maria indicou para a Amanda, que indicou para muito mais gente. Seja você também um empreendedor individual formalizado. Quem trabalha por conta própria tem direito à aposentadoria, salário maternidade, auxílio-doença, entre outros benefícios, por um valor mínimo. Acesse o portal do empreendedor e saiba mais. Formalize-se. Sebrae Amazonas. Quem indica, parceiro é. Grama livre de agrotóxicos, cultivada com as mais avançadas tecnologias, colhida de forma moderna, produzindo perfeitos tapetes verdes. É com João da Grama. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos, com o requinte e o fino acabamento dos todos que fazem sucesso em todo o Brasil. Todo Flexicolor. Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. Flexicolor. Fone 3237-6808. E assim, chegamos ao final de mais um Gente Negócios, um programa de vencedores. Esperamos que as informações contidas neste programa sirvam de orientação e de inspiração para o seu negócio. Até o próximo programa, com a graça de Deus.